Fala nação, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Vamos aqui repercutir nesse vídeo de pós-jogo Flamengo 2, LDU 2, um jogo frustrante, um jogo decepcionante, um jogo que passou muita raiva aí ao torcedor do Flamengo em virtude de tudo que aconteceu. Críticas absurdas em cima do Rogério, muitas delas com fundamento, mas outras eu acho que nem tanto. Eu acho que existe muita desproporção, falta de equilíbrio nas críticas, e a gente vai repercutir isso através desse vídeo. O Flamengo que vem de 3 jogos seguidos empatando, não consegue vencer, problemas gravíssimos defensivos, e o Rogério com a necessidade de poupar alguns jogadores em virtude da priorização do jogo contra o Fluminense, e até pelo nível do nosso adversário, o LDU realmente é um adversário fraco. Entendeu a comissão técnica, acredito que também deve ter alguma importância aí a opinião da diretoria do Flamengo, por poupar alguns jogadores, né? E o Rogério ele optou por botar em campo Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira, junto com o Mateuzinho, fazendo uma linha de 4 nesse sistema defensivo. A princípio, ontem no canal Flá Daniel, a gente repercutiu essa escalação. Eu achava que o Flamengo defensivamente jogaria com uma linha de 2 linhas de 4, né? Jogando defensivamente sem a bola. O Léo Pereira faria essa função pelo lado esquerdo, né? No lugar do Felipe Luiz. Mas no momento que atacasse, nós atacaríamos com os 3 zagueiros e o Mateuzinho, ele partindo mais pelo lado direito, tentando atuar um pouco mais avançado. Mas o próprio Rogério, na coletiva de imprensa, ele esclareceu que o Léo Pereira entrou realmente no lugar do Felipe Luiz para fazer a função que o Felipe Luiz fazia e que não houve mudanças táticas no Flamengo. O Flamengo atuou da mesma forma. Eu acredito, e a gente já tinha repercutido isso ontem no pré-jogo, eu acredito que o Rogério errou, tá? Ao tentar fazer essa mudança profunda, assim, né? De colocar 3 zagueiros, inclusive um improvisado ali na ala esquerda, sem necessidade de fazer isso, tendo em vista que nós temos um lateral de ofício, o Ramon. Então, eu acho que foi muita improvisação, muita coisa para um jogo decisivo de Libertadores, onde a LDU, provavelmente, em que pese ser muito limitada, mas jogaria a vida, né? Para poder tentar manter acesa aí as chances de classificação para a próxima fase. Então, assim, de cara, eu acho que o Rogério ele errou ao optar por essa formação, mas o time do Flamengo é tão qualificado, é tão melhor, que a gente achava que isso não seria problema para ganhar da LDU. E aí já vai um primeiro ponto importante de reflexão que a gente tem que fazer aqui nesse caso. Se o Rogério vence o jogo ontem de 3-0, 4-0, isso não significa que o Rogério é um gênio do futebol, porque mudou a estrutura, mudou alguns jogadores em relação ao time principal, fazendo, por exemplo, o Léo Pereira jogar na ala esquerda. Não é porque ganhou dessa forma que o Rogério era um gênio, né? E também acho que não é porque empatou ontem com um jogador a menos que o Rogério não vale nada. Eu acho que esse 8 ou 80 da torcida do Flamengo é que complica muito uma análise equilibrada dos fatos. Eu acho que o Rogério merece as críticas que vêm sendo feitas, mas nós precisamos entender o contexto que o Flamengo passa e o quanto o Rogério precisa ser cobrado, especialmente da diretoria do Flamengo, a apresentar um melhor futebol, né? Nós já não jogamos tão bem contra o União La Calera. Eu acho que o Flamengo teve sim naquele jogo muita força de vontade para correr atrás do resultado, de conseguir o empate, quem sabe até virar o jogo, em circunstâncias assim muito desfavoráveis, como por exemplo o gramado, erro individual grave do Bruno Viana, hein? Meu Deus do céu, a gente precisa falar de você, cara, porque é inadmissível o que você vem prestando de futebol pro Flamengo, cara. Vamos falar já já. E a gente vem de um jogo contra o Fluminense, a final do Carioca, o primeiro tempo muito bom, de bom futebol, e um segundo tempo simplesmente patético do Flamengo, lamentável, uma pelada braba com o Fluminense, que culminou aí num empate, né? E agora mais um empate com a LDU.
Eu acho que o que a gente pode atenuar em relação ao Rogério é o fato de ter tido um jogador expulso nesse jogo. O Ilharão, que estava completando 300 jogos com a camisa do Flamengo, a semana foi toda em torno desse debate em relação à importância do Ilharão com a camisa do Flamengo, o quanto era um privilégio ele poder completar 300 jogos pelo Flamengo, demonstrou muita emoção ao falar do Flamengo, mas quando chegou dentro de campo, mais uma vez, me parece que às vezes bate uma desatenção nesse time, em alguns jogadores, um descompromisso, uma irresponsabilidade, e o cara dá uma pichotada, um chute na cara do jogador da LDU. O Arão, que já é reincidente nisso, porque ele já tinha feito um lance igual, idêntico, na final da Recopa contra o Del Valle no Maracanã. Foi expulso no começo do jogo. Então, assim, no mínimo o Arão, ele é desligado, cara. Às vezes ele se desliga do jogo. Essa crítica, Arão, quando o torcedor faz essa crítica a você, você tem que aceitar, cara. Você superou sim muitas críticas profundas que foram feitas em relação a você durante esses 5 anos que você está no Flamengo. Eu acho que você é um jogador importante, mas você não pode se desligar do jogo como você se desligou. E muito do que aconteceu ontem no jogo, o sofrimento que nós passamos, foi muito culpa da sua irresponsabilidade. Não dá para depositar tudo nas costas do Rogério. O Rogério errou sim, mas você também errou. Como o Bruno Viana também errou contra o Lacalheira. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar um pouco as críticas para saber quem são os responsáveis diretos pelo Flamengo estar passando por um momento complicado. Né? Um momento assim de pouco futebol. O Flamengo não tem jogado muito bem. Tem conseguido os resultados, mas não está agradando. Né? E nem sempre o Flamengo vai jogar bem. Mas assim, o que a gente tem visto nos últimos jogos é uma desatenção, é uma irresponsabilidade dos jogadores e o técnico que tem tomado decisões erradas que levam a críticas da torcida do Flamengo, que inclusive que é a cabeça do Rogério. Então assim, a gente não pode dissociar uma coisa da outra, o resultado com a expulsão do Arão. É claro que teve influência. Eu vi muita gente comentando, vão botar na conta do Arão o resultado de hoje, mas foi culpa do Rogério. Vão passar pano pro Rogério por conta mas vão botar na conta do Arão. Cara, alguém consegue separar as duas coisas? O resultado de hoje com a expulsão do Arão? Para mim, foi consequência da expulsão. Por mais que o Rogério tenha errado na forma de escalar o time, eu acho que esse Flamengo ganharia da LDU. A expulsão prejudicou totalmente. Ainda tivemos a oportunidade de sair na frente, num gol mágico ali do Pedro, ele tirou aquele gol da cartola. E aí quando você acha que o Flamengo vai se resguardar, que o Flamengo vai botar a bola no chão, vai segurar um pouco o ímpeto da LDU para poder pegar um ou outro contra-ataque, 5 minutos depois, uma bola levantada na área, com 3 zagueiros na área, porque o Rogério falou que botou o Léo Pereira para poder ganhar na bola aérea, gol da LDU de cabeça. Cara, não dá mais para admitir, cara, o Flamengo tomar gol de cabeça todo jogo. É um absurdo isso, Rogério. Na hora que você der uma coletiva de imprensa, cara, você tem que minimamente demonstrar uma insatisfação com isso, cara. Porque tá ficando banalizado. Tá banalizado esses gols de cabeça que o Flamengo tá tomando. Não pode acontecer isso, cara. É o quê? O que tá acontecendo? Tá faltando treinamento? O que tá acontecendo? Os zagueiros são fracos, são ruins, não entendem o que você fala? Porque assim, tá foda. Pro torcedor, o torcedor é passional. O torcedor não espera que você dê uma explicação científica, profissional ali, para explicar por que o Flamengo toma gol de cabeça. O Flamengo quer ver ação, trabalho, atitude. Né? O Bruno Viana, esse cara é lamentável o que esse cara tá fazendo com a camisa do Flamengo. Já tinha falhado contra o Vasco, esse cara foi totalmente irresponsável contra o Lacalheira e ontem tomou um come que ele tá procurando o cara até agora da LDU no segundo gol. O cara totalmente desligado da realidade, desligado do que é ser Flamengo, cara. Não sabe o que é. Tá desligado, tá acomodado. Esse cara não pode mais jogar. Não pode. Vai escalar o cara de novo? Vai escalar o cara na final agora? Infelizmente, a contragosto, eu vou ter que começar a aceitar o Arão na zaga mesmo. Não vai ter jeito, porque não tem zagueiro. Né? O ideal nesse próximo jogo contra o Fluminense seria botar o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique também é altamente contestado,
mas tá ali, fez gol, faz um gol ou outro de cabeça e tá um jogador mais alto, e botar o Arão na volância. Mas ele não vai escalar assim, ele vai botar Diego e Gerson. O Arão deve ir pra zaga com o Rodrigo Caio. Mas assim, não dá mais, Rogério. Você tem que dar uma resposta agora. Porque tá chegando fase de eliminatória. Copa do Brasil, estamos classificados para as oitavas da Libertadores, os adversários vão começar a ficar mais difíceis. Brasileiro batendo na porta, a gente vai continuar cometendo esses erros até quando? A diretoria não vai te mandar embora. Eu tenho certeza disso. Os caras vão te segurar. Porque seria contraditório o Braz no outro dia dar uma entrevista dizendo que quer fazer um trabalho a longo prazo com o técnico, que a cultura da demissão de técnicos de 6 em 6 meses do Flamengo tem que acabar e ele te demitir. Então acho que a diretoria não vai te demitir. Então o que você vai fazer para melhorar esse Flamengo, cara? Você tem que dar a solução. Quando você veio pro Flamengo, você foi colocado como um dos melhores técnicos do Brasil no momento, cara. Eu compreendo que você é um cara que está começando no futebol, você ainda não tem a experiência de um técnico, por exemplo, como Jorge Jesus, outros técnicos. Mas assim, a gente tem que aprender com os erros. E o Flamengo está errando muito. Quando é que a gente vai aprender? A gente tem que aprender, cara. Todo jogo é gol de bola parada com a gente, gol de cabeça. Ninguém, tá todo mundo mal posicionado olhando a bola. Pô, será que não é possível a gente melhorar isso? Tem que melhorar, senão não vai ganhar nada, Rogério. Nada. Nada, nada. Não tem condições. Nenhum time que tome essa quantidade de gols que a gente está tomando vai longe. Não vai longe. Então, assim, o que está faltando? Você precisa dar a resposta, cara. O torcedor está cobrando tua cabeça. Eu acho isso exagerado. Vai trazer quem para o teu lugar? Qualquer um? Nós vamos reduzir o debate em relação assim, traz qualquer um que melhora. Não pode ser assim. Eu continuo acreditando no trabalho. Mas tá feio, cara. Tá feio. Se perder pro Fluminense, sábado, como é que faz? Virou uma final para você, meu amigo. A grande final na tua vida. Lembrando que no Campeonato Brasileiro só pode mudar de técnico agora uma vez. Então como é que vai ser? A relação já não é boa entre o Rogério Ceni e a torcida do Flamengo. Pelo visto vai ser ruim ainda por muito tempo. Porque não consegue acertar o time. O Rogério, quando veio para o Flamengo, foi uma decisão acertada da diretoria. O Flamengo tinha acabado de mandar o Domenech embora, no meio de uma pandemia, era difícil trazer técnicos estrangeiros naquele momento, e o Rogério se mostrou a melhor opção do mercado brasileiro. Isso ninguém discute isso. Quando ele veio com desconfiança, mas a gente sabia que dos melhores mundos, o Rogério era um nome melhor. Então, assim, o voto de confiança que o torcedor, que a diretoria deu em você, você tem que pegar isso e elevar o nível do seu trabalho, cara. O trabalho tá ruim. Nenhum time que toma gol todo jogo, que tem uma média de gols que a gente toma, vai longe. Então, essas são as críticas que eu faço ao Rogério. Eu acho que o Rogério, ele tá aprendendo como técnico. Eu acho que ele não é o nome ideal pro Flamengo. Mas a gente tem que sempre ter em mente a realidade dos fatos. A realidade é que nós estamos pagando um técnico anterior e nós estamos pagando o Rogério. A gente vai mandar embora para pagar o Rogério, para pagar o Domi e pagar outro técnico. Quem vai vir? Quem vai aceitar vir para o Flamengo? O Renato vai chegar e vai resolver? Vocês botam R$ 1 milhão, vocês acreditam que o Rogério vai resolver os problemas do Flamengo? O Renato vai resolver os problemas do Flamengo? Eu não consigo ter essa confiança. Com base em que a gente acha que trocando vai dar tudo certo? Eu acredito que o trabalho tem que ser melhorado. Nós estamos na final do Carioca com chances de vencer. Nós estamos nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e nós temos um Campeonato Brasileiro para jogar. O que você quer pro Flamengo, Rogério? Você tem que responder. A batata tá assando e tá assando forte, irmão. Saudações rubro-negras.